Ontem à noite, antes de dormir, você repetiu suas afirmações. Disse que é abundante, que merece o melhor, que o universo conspira a seu favor. E aí, apagou a luz. E a primeira coisa que sentiu foi um aperto no peito. Um medo que você não sabe nomear. Aquela voz lá no fundo que sussurra: e se nunca acontecer? Pois é, o universo ouviu as duas coisas. E adivinhe qual ele acreditou. A gente vive numa era de espiritualidade de vitrine. Postar frase de gratidão, repetir afirmação no espelho, fazer quadro de visão, ouvir meditação guiada antes de dormir, seguir perfis de manifestação, anotar desejos como se fossem pedidos de delivery para o universo. E nada disso é errado. O que é errado é fazer tudo isso enquanto por dentro você está em guerra. Você já assistiu O Show de Truman? Aquele filme em que o personagem vive a vida inteira dentro de uma realidade fabricada. Tudo parecia perfeito. O céu era sempre lindo. As pessoas ao redor sorriam. O dia sempre começava bem. Mas nada daquilo era real. Era uma prisão, com luzes bonitas, cenário impecável e aplausos gravados. É exatamente isso que muita gente faz com a espiritualidade. Constrói um cenário perfeito de mantras, rituais, visualizações, diários de gratidão, playlists de frequência e por dentro, continua presa, sorrindo dentro de uma jaula dourada. E eu sei disso, porque eu vivia assim. Eu era o cara que meditava de manhã e entrava em pânico à noite, que repetia: eu confio no processo, e por dentro implorava: por favor, funciona logo. Que publicava frases sobre desapego enquanto checava os sinais do universo a cada meia hora. Eu era a pessoa mais espiritualizada que eu conhecia por fora e a mais desesperada por dentro. Eu lembro de uma noite, 3 da manhã. Eu não conseguia dormir. Abri o celular, procurei sinais de que o universo está te ouvindo. Li 5 artigos, assisti 2 vídeos e quando fechei o celular, o peito estava mais apertado do que quando eu abri. E naquela hora eu percebi. Eu não estava buscando respostas, estava buscando um anestésico. Então, o que eu vou te dizer agora não vem de um livro, não vem de um curso, não vem de uma teoria bonita, vem de uma cicatriz. O problema nunca foi a sua vibração ser baixa demais. O problema é que você está tentando subir, enquanto segura com as 2 mãos a corda que te puxa para baixo. E hoje eu vou te mostrar que corda é essa. Existem 4 formas silenciosas de vibrar contra si mesmo. Silenciosas, porque nenhuma delas parece sabotagem. Todas parecem evolução. Todas parecem trabalho interior. Todas parecem o caminho certo. E é exatamente por isso que são tão perigosas. A primeira, o medo dos próprios pensamentos. Aparece um pensamento ruim, um medo, uma dúvida, uma imagem que você não queria ter. E o que você faz? Pânico. Cancela, cancela, cancela. Como se cada pensamento fosse um pedido automático para o universo. Como se pensar em algo ruim fosse o mesmo que atrair algo ruim. E agora você vive com medo. Não do mundo, da sua própria mente. Cada pensamento negativo vira uma ameaça. Cada emoção escura vira um perigo. Cada dúvida vira uma prova de que você não está no caminho certo. Você transformou sua mente num campo minado. Tem medo de pisar nos próprios pensamentos. No filme A Origem, de Christopher Nolan, tem algo que ilustra isso perfeitamente. O personagem Cobb tenta a todo custo não pensar na esposa. Empurra a imagem dela para baixo. Tenta suprimir. Tenta controlar. E o que acontece? Ela aparece com mais força, invade cada camada do sonho, cada nível mais profundo, com mais raiva, com mais presença, com mais poder. É exatamente o que acontece quando você declara guerra aos seus pensamentos negativos. Eles não desaparecem, eles se multiplicam.
porque o que você resiste não vai embora, se instala. Isso não é domínio mental, é terrorismo contra si mesmo. A segunda forma, o desapego encenado. Eu já entreguei para o universo. Mentira, você entregou a frase, não entregou o medo. Porque toda noite, antes de dormir, você checa, calcula, tenta sentir se está vindo, faz contagem regressiva invisível, interpreta sinais, vê número repetido no relógio e o coração dispara, mas não de fé, de ansiedade vestida de fé. Você diz, eu soltei, e no minuto seguinte já está espiando pela janela para ver se o universo entregou. Isso não é desapego, é controle com luvas de seda. Desapego de verdade não é dizer eu soltei, é não precisar mais checar se soltou. Você se reconheceu em algum desses? Respira, porque a gente ainda não chegou no fundo. A terceira forma, a espiritualidade como procrastinação. Ainda não é o momento certo. O universo vai me dar um sinal. Eu preciso estar mais alinhado antes de agir. Quando for para ser, vai ser. Sabe o que isso realmente é? Medo. Medo puro de agir e dar errado. De tentar e falhar. De se expor e descobrir que não era bem assim. Então você terceiriza a decisão para o universo. E chama isso de alinhamento divino. Você tem o projeto na gaveta há 2 anos, a ideia no caderno há 6 meses, a mensagem escrita que nunca enviou, e toda semana repete: quando o universo der o sinal, eu vou. O universo mandou o sinal, mandou vários. Você é quem não quer se mover, e isso não é religião. É uma das histórias mais antigas sobre medo humano. Na parábola dos talentos, um senhor entrega moedas de ouro a 3 servos antes de viajar. 2 investem, arriscam, multiplicam. O terceiro enterra a sua, não por maldade, não por preguiça, por medo. Medo de errar, medo de perder. Ficou esperando o momento certo para usar o que tinha recebido. E quando o senhor voltou, não elogiou a prudência, condenou a paralisia. Às vezes, o que você chama de esperar o timing do universo é só medo de usar o que já te foi dado. E a quarta forma, talvez a mais silenciosa de todas, a positividade como censura. Alguém te machuca, a raiva sobe, o corpo reage, a garganta aperta, os olhos ardem, e imediatamente vem o pensamento: não posso sentir isso, vai baixar minha vibração. Então, engole, sorri, reprime, coloca um filtro de luz em cima de uma ferida aberta, finge que já superou, finge que já perdoou, finge que está acima disso, e o que você empurra para baixo não desaparece, apodrece. Você já viu Divertidamente? O filme inteiro é sobre isso. A alegria tenta excluir a tristeza de tudo, tenta controlá-la, censurá-la, mantê-la longe de tudo que importa. Você não encosta, você não participa, fica aqui no seu canto. E o que acontece? Tudo desmorona. A menina, a Riley, se desconecta de tudo, perde a capacidade de sentir, vira uma casca. E sabe quando ela se cura? Quando a tristeza finalmente é autorizada a existir. Suas emoções negativas não são o inimigo, são mensageiras. E você está matando o mensageiro e se perguntando por que não recebe mais nenhuma mensagem. Se você chegou até aqui e sentiu um peso, bom, esse peso não é o vídeo. Esse peso já estava aí. Você só parou de fingir que não. Mas aqui é onde tudo muda. E não é onde você espera. A virada não é pense mais positivo. Não é medite mais, não é uma nova técnica, não é um novo mantra, não é um novo método em 5 passos. A virada é pare. Existe um livro chamado Siddhartha, de Hermann Hesse, e ele conta a história de um homem que passou a vida inteira buscando. Buscou mestres, seguiu monges, fez jejuns, dormiu no chão, depois foi para o outro extremo, buscou riqueza, prazer,
conforto, poder, nada preencheu. Nenhum mestre, nenhuma técnica, nenhum caminho, nenhuma resposta. Até que um dia, ele sentou à beira de um rio. Só sentou, sem pedir nada, sem buscar nada, sem repetir nada, sem esperar nada. E pela primeira vez na vida, ouviu. E o que ouviu não era o rio, era ele mesmo, sem armadura. A frequência natural do ser humano em paz já é alta. Você não precisa construir vibração. Precisa parar de destruir a que já existe. Sabe qual é a vibração mais alta que existe? Não é alegria, não é êxtase, não é gratidão forçada. É a ausência de luta contra o que você é. Então, o que muda na prática? Você não precisa reconstruir nada do zero, só precisa trocar a guerra por outra coisa. Lembra das 4 formas de vibrar contra si? Agora eu vou te mostrar o que colocar no lugar, não como técnica, como escolha. Amanhã, quando sua mente disser, você não merece isso, não corrija, não grite por cima, não repita um mantra para abafar. Só perceba, como quem vê uma criança assustada falando, porque é exatamente isso que é. Uma parte sua, pequena, antiga, que aprendeu há muito tempo que esperar coisas boas era perigoso. Você não precisa convencer essa parte, precisa deixar ela ser vista. Da próxima vez que imaginar algo bom acontecendo e sentir o corpo contrair, o peito apertar, a garganta fechar como se dissesse, isso não é para mim. Não force a alegria, não tente corrigir. Só coloque a mão no peito e diga, eu sei que é assustador acreditar. Só isso, sem corrigir, sem forçar, só presença. Às vezes, reconhecer o medo já é o início da cura. O próximo pensamento escuro que vier, e ele vai vir, porque pensamentos vêm, deixe ele sentar ao seu lado. Não entre no ringue com ele. Um pensamento sem luta é só uma nuvem. Passa, sempre passa. Ele só ficava, porque você segurava ele pelo pescoço tentando expulsar. Você não precisa vencer seus pensamentos, precisa parar de lutar com eles. E hoje, encontre uma coisa, uma só, que você sente gratidão de verdade, sem esforço, sem lista, sem precisar pensar muito. Nem que seja o café, nem que seja o silêncio desse momento, nem que seja o fato de estar respirando agora sem precisar pensar nisso. Gratidão real é pequena, quase invisível. Não precisa de post, não precisa de plateia, não precisa de hashtag. A gratidão mais poderosa é a que ninguém vê. E se em algum momento isso tocar numa dor que parece grande demais para carregar sozinho, pedir ajuda também é um ato de coragem, não de fraqueza. Hoje à noite, antes de dormir, não faça afirmações, não visualize, não repita mantras, não peça nada ao universo. Apenas deite. Sinta o peso do corpo no colchão. Ouça sua própria respiração. E se vier aquela voz, aquela que diz que você não faz o suficiente, que está atrasado, que todo mundo já chegou lá menos você, que você devia estar mais longe, que já devia ter resolvido isso, não mande ela embora. Pela primeira vez, escute o que ela realmente está dizendo, porque debaixo de toda essa cobrança, debaixo de todo esse medo, debaixo de toda essa pressa, dessa exigência, dessa guerra que você trava contra si mesmo todo santo dia, ela só está dizendo uma coisa: eu não quero sofrer mais. Então respire e diga para essa voz, não para o universo, não para Deus, não para ninguém lá fora. Diga para ela, eu paro de lutar contra você. E preste atenção no que acontece quando a guerra acaba. Talvez nada aconteça. Talvez seus olhos encham d'água sem motivo. Talvez você sinta um alívio que não sabe explicar. Ou, talvez, pela primeira vez em muito tempo, você simplesmente durma em paz. E isso
Isso já é a vibração mais alta que existe. Se isso te tocou, comenta 2 palavras. Eu paro, não como promessa, não como meta, como decisão. E se você conhece alguém que está travando essa mesma guerra por dentro, sorrindo por fora, enquanto se destrói por dentro, envia esse vídeo. Às vezes, a pessoa precisa ouvir de fora o que não consegue dizer para si mesma. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve. Não por mim, por você, para que toda vez que um vídeo novo aparecer na sua tela, seja um lembrete de que você não precisa vibrar mais alto. Precisa parar de vibrar contra si mesmo. Eu te vejo no próximo.